Olá, boa quarta-feira. É hora do almoço e hora das notícias quentinhas do dia aqui na tela da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques. Tem mais vacinas chegando à Cachoeira do Sul e nós vamos falar também sobre casos de Covid entre profissionais de educação no município. Em nossa entrevista do dia, vamos falar sobre uma doença respiratória que atinge cerca de 10% dos brasileiros. Bronquite e asma é a mesma doença, e sim, é uma doença crônica, persistente e que tem controle, tem tratamento. E hoje tem o quadro Educacão com a Francine Hernandes e ela fala sobre a importância da rotina para os cães. YouTube, Facebook e outras redes sociais se uniram hoje com a hashtag Eu Me Cuido, reforçando cuidados para evitar o contágio da Covid. E claro, quando o assunto é cuidado, o NT Sul é parceiro. E você, segue com os cuidados certinhos? É importante não baixar a guarda para o vírus, é uma questão de vida. Participe com a gente, nosso WhatsApp é o 51-99769-7129. Tem live também no Face, em facebook.com/TV Cachoeira. É só escrever para a gente lá que a sua opinião vai para o ar. Estamos também no YouTube, em youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Então é só escolher o seu canal de interatividade e ficar de olho na telinha, porque o NT Sul está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul registrou ontem 22 novos casos de coronavírus na cidade. A nota também informou 59 casos suspeitos e outros 4 descartados. Mais 76 pessoas que residem em Cachoeira do Sul estão recuperadas da Covid-19. O município soma um total de 7.615 casos confirmados e 328 seguem como suspeitos. 7.023 foram descartados e 6.696 estão recuperados. 113 foram a óbito com a Covid-19 em Cachoeira do Sul. E no Hospital de Caridade e Beneficência, 38 pacientes estão internados na área Covid, 21 estão na UTI e 17 na enfermaria. Gente, a pandemia parece ter feito as distâncias aumentarem. Mas essa distância não é apenas uma questão de logística, mas também é uma questão social. Por exemplo, as doações físicas de alimentos e outros itens caíram, mas a população mais carente continua precisando. Para aproximar esses caminhos, o Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha, Zona Sul de Porto Alegre, está investindo nos canais online, porque aí todo mundo pode ajudar, né? Veja só que belo trabalho está sendo feito por essa instituição na capital gaúcha. Faltam alguns minutos para abrir o portão e eles já chegaram. Para muitas famílias vai ser a principal refeição de todo o dia. 100 marmitas são preparadas diariamente na ação Prato Alegre. 2.300 refeições a cada mês, garantidas exclusivamente a partir de doações de pessoas ou empresas para atender famílias como a da Daiane. Todos os dias eu vou e pego ficha para o almoço para mim e para os meus filhos. É um lugar que ajuda todas as pessoas, as famílias que precisam também, né, que não têm condições de se manter. Só as atividades coletivas foram suspensas por causa das regras sanitárias no Centro Social Padre Pedro Leonardi, na Restinga Velha. A gurizada está sentindo falta das oficinas, mas não ficou sem os atendimentos individuais e as aulas online com as dicas dos professores. Um filme super antigo é o Mágico de Oz. Crianças e adolescentes de cerca de 500 famílias são beneficiadas e elas também levam o que falta na mesa para casa. O Centro Social que está sempre apoiando a comunidade com cestas básicas, kits escolares e também com aulas remotas, e peço que continuem ajudando o Centro Social Padre Pedro Leonardi com doações para que eles possam continuar ajudando a comunidade da Restinga. Só que as doações caíram e as necessidades só aumentaram desde o ano passado, numa área da cidade de extrema vulnerabilidade social. Por isso, a aposta agora é nas redes digitais. O Centro Social qualificou as informações e a prestação de contas do trabalho nos canais da internet para facilitar as ações do bem de quem está longe da Restinga. Ampliamos as possibilidades de doações através do nosso site. Lá, qualquer pessoa pode se informar de como fazer sua doação, seja por Pix, depósito, nas nossas contas bancárias. Também
pode destinar seu imposto de renda e fazer a diferença na vida de pessoas aqui na Restinga. O Centro Social Padre Pedro Leonardo, neste ano de pandemia, nunca fechou suas portas, graças à sua solidariedade e à sua contribuição. Devemos continuar essa empatia com todos os protocolos necessários, pedir a Deus que venha essa bendita vacina e que possamos ser irmãos, acolher a todos. Bela atividade, né? E a solidariedade fala alto nesses momentos mais difíceis que a gente tem vivenciado no nosso país. Quem sabe você que está nos assistindo, está almoçando aí, possa também fazer a sua parte, assim como eu posso fazer a minha, quem sabe fazer a doação para uma dessas instituições na nossa cidade, né? E que certamente vai fazer tão bem para tantas pessoas. Gente, durante todo o dia hoje tem incentivo aos cuidados na prevenção à Covid-19 que ganha uma conotação diferente e bem criativa. O movimento unificou as principais redes sociais para oferecer mais conteúdo e também para estimular entre os internautas publicações e compartilhamentos de ações positivas com o uso da hashtag #EuMeCuido. Lena Caetano traz agora uma reportagem com detalhes desse movimento. Ela explica qual a importância e a forma de participar. E eu antecipo a vocês que nossa equipe já aderiu à ideia. Quem circula pelas redes sociais e diferentes plataformas digitais vai notar durante o dia de hoje uma hashtag comum a todas elas, a hashtag #EuMeCuido. Na verdade, esse é um grande movimento disseminado entre todas as grandes plataformas digitais como uma forma criativa de incentivar os usuários na prevenção à Covid-19, para que, através do autocuidado, também cuidem das pessoas que estão ao seu redor. E para quem é leigo em assuntos virtuais e não entende muito o poder de uma hashtag bem utilizada, a gente explica. Na língua portuguesa, o sinal hashtag é conhecido como cerquilha ou jogo da velha. Com o avanço da internet, o marketing digital adotou esse símbolo que ganhou status. Quando em uma plataforma digital uma palavra, expressão ou frase é precedida de uma hashtag, ela se transforma em um superlink que vai direcionar o internauta para uma página com assuntos afins. É o que acontece hoje com a hashtag #EuMeCuido. A diferença é que ela vai figurar com publicações dos internautas no Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e YouTube. O movimento desafia a criatividade de todos a usar as ferramentas digitais para compartilhar de que forma e o que faz para se cuidar e se prevenir contra a Covid-19. Um exemplo é dado pelas senhoras da maturidade ativa do SESC. Já que têm de ficar em casa, elas fazem teatrinho para os netos, soltam a criatividade desenhando e pintando e também unem-se a ações sociais como o projeto Cachoeira Sem Frestas, construindo lâminas com caixas de leite. Já a Caroline, desde a chegada da pandemia, abriu mão do que mais gostava: reuniões familiares e com amigos, tudo por precaução e proteção. Também se preocupou com o cuidado pessoal de que não abre mão. O que eu faço de manhã para mim é colocar um fone de ouvido, escutar uma música e caminhar. É o meu momento. Para o Roberto, os cuidados impostos pela pandemia envolvem a família e a mudança de muitos hábitos de rotina. Caminhar, conseguir fim de semana que eu não fazia, a higienização de mão, de álcool em gel da casa mais rápido, a alimentação também mudou, porque não pode tomar antibiótico, coisa assim, entendeu? Então comer mais fruta, mais legumes. E as privações da saída, a gente sai mais assim domingo, quando sai de bicicleta, mais afastado, para não sair caminhar todo mundo aglomerado. A Lisiane teve Covid há poucas semanas e se diz ainda mais consciente de que o cuidar e prevenir exige o sacrifício do distanciamento. É uma coisa maluca. Tu, para cuidar das pessoas que tu ama, tu tem que ficar longe. Essa é a coisa mais difícil. Tu ter que transformar ausência, saudade em cuidado. Fazer de conta. Não é fazer de conta, a gente está cuidando por estar longe, né? Então, eu acho que isso é a coisa mais séria de se fazer. Nossa vida na produção do jornalismo também sofreu muitas transformações e também adaptações. Já mostramos algumas por aqui. Paralelamente, cada um de nós buscou na rotina de vida algo que compensasse tantas mudanças e restrições. O principal, eu acho que é as atividades físicas, né? Atividade física e o convívio com a família, né? Com os filhos, né?
eu acho que é o principal. Aqui em Cachoeira eu tenho minha esposa e aí a gente adotou uma cachorrinha. Ela é alegria em casa hoje e sempre que dá eu faço videochamada com a minha família, que não é daqui, né? Tá lá na outra ponta do país. E pra gente tentar administrar a saúde mental. Bom, hoje as formas que eu tenho para me distrair, né, em casa são assistir um filme, uma série, ler um bom livro. Tenho um cachorrinho, então a gente chega em casa todo dia e brinca com ele, né, para poder se distrair e também conversar com a família. Minha família não mora aqui. Começando pelo trabalho, que eu acho que é uma coisa que a gente que prende bastante atenção. A gente se ocupa bastante, é gratificante trabalhar. Tá? E também o meu cachorro, os hobbies, né? Tocar um instrumento e estar com a família. Essas imagens mostram apenas um pouco das diferentes vivências e rotinas de cada um e da equipe da TV Cachoeira. Desde março de 2020, o foco de todos sempre foi o seguimento de regras, restrições e cuidados individuais e coletivos que nos possibilitassem uma nova forma de convivência longe do coronavírus. Ainda estamos em pandemia, mas nada que impeça que sorrisos divertidos e desejados sejam desenhados e revelados por baixo da máscara. Claro que misturados com otimismo, esperança e fé de que o abraço que tanta falta nos faz está mais próximo a cada dia que passa. Para isso, seguir se cuidando é necessário. Então, se você usa redes sociais, hoje é dia de criar uma postagem contando ou mostrando o que faz e qual sua forma de cuidados na prevenção à Covid-19. Vale até print de aplicativo de corrida, viu? Só não esquece de escrever a hashtag #EuMeCuido. Ah, que saudade que dá, né, da gente estar mais presencialmente com os nossos familiares, com os nossos amigos, as boas horas de bate-papo, mas, como diz o ditado popular, né, quem ama cuida, e nós precisamos muito disso. Já muitas pessoas vacinadas, a vacinação está andando, vai chegar a vez de todo mundo e a pandemia em algum momento vai passar. Portanto, um pouquinho mais, um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado, vamos seguir firmes nos cuidados que são possíveis a cada um de nós para que possamos atravessar esse período da pandemia. E você que está em casa aí almoçando, está com a sua família, está conseguindo manter os cuidados? Desanimou, quem sabe, um pouquinho em algum momento? Como é que está aí? Conta pra gente a sua experiência, mande a sua mensagem aí nas nossas redes sociais e, especialmente, conte também nas suas próprias redes sociais utilizando a hashtag #EuMeCuido e também incentivando os seus amigos, né? Sejam eles seus amigos presenciais, né? Aqueles com os quais você trabalha, os seus colegas ou mesmo seus amigos virtuais a também fazerem a manutenção dos cuidados, né? Enquanto estivermos vivenciando ainda o período da pandemia. Estou esperando o seu recadinho porque daqui a pouquinho tem já o nosso primeiro bloco de interatividade. Nosso WhatsApp é o 51997697129, está aí na tela. E tem outras duas redes sociais onde nós temos as nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e também o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Gente, a região de Cachoeira do Sul foi uma das que estreou o modelo de controle da pandemia do governo gaúcho, o 3As, recebendo alerta sobre a gravidade da situação em relação ao controle da disseminação de casos de Covid-19 e internações decorrentes da doença. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador. A prefeitura já havia definido ações antes mesmo da formalização do alerta. O governo do Rio Grande do Sul emitiu na tarde desta terça-feira os primeiros 5 alertas do novo sistema de monitoramento da Covid em território gaúcho. As regiões de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Ijuí, Passo Fundo e Santo Ângelo foram as notificadas por apresentarem piora nos indicadores de aumento de casos e internações por Covid-19. O sistema, que tem agora 3 níveis de análise, apontou para essas regiões o segundo nível de gravidade, que fica entre o aviso e a ação.
Cachoeira do Sul recebeu o alerta por aumento de casos e internações. A cidade registrou só na última semana 665 casos positivos de Covid, alcançando a média de 327 casos por 100 mil habitantes, números que superam os registrados pelo estado do Rio Grande do Sul, que alcançou 224 casos por 100 mil habitantes. Com isso, Cachoeira alcança a sexta maior incidência acumulada em 7 dias em todo o território gaúcho. O crescimento também foi constatado no número de pacientes suspeitos e confirmados com Covid internados nos últimos 7 dias em leitos clínicos no Hospital de Caridade e Beneficência. O aumento foi de 15,6%. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI aponta uma situação ainda mais crítica no município, alcançando 145% no último domingo, número base para a emissão de alerta dentro do controle de indicadores do Estado. O excedente aos 100% de leitos indica utilização de leitos não regulares, como os instalados no pronto atendimento da Casa de Saúde para atendimento destes pacientes. Conforme as regras do novo modelo de controle da pandemia, o município tem 48 horas para apresentar ao Estado as medidas de restrição e fiscalização adotadas no controle da contaminação. A coordenadora do Gabinete de Crise da Pandemia em Cachoeira, advogada Juliana Flores, informou que a manutenção das regras sem novas flexibilizações, embora liberadas, resguardam o município como estratégia. Antes mesmo da emissão do alerta pelo Estado, o município de Cachoeira do Sul, ainda no domingo, emitiu um decreto determinando que em Cachoeira do Sul seguiriam sendo adotadas as regras de bandeira vermelha, sem novas flexibilizações, mesmo que isso fosse autorizado pelo governo do estado. Ontem à tarde, em uma reunião da Regional 27, os municípios que compõem a região também decidiram adotar as regras de bandeira vermelha e não vão realizar novas flexibilizações nesse momento. Essa decisão foi bastante importante porque é uma medida para tentar melhorar a situação da nossa região e tentar conter a propagação do vírus nos municípios que compõem a região. Nós ainda não temos uma explicação definitiva sobre o que tem causado esse aumento da propagação do coronavírus no município, mas análises de amostras de exames realizados em Cachoeira do Sul foram enviadas pela Secretaria de Saúde do Estado à Fiocruz para que se verifique a possibilidade de uma nova variante de Covid no município, o que pode ter causado essa incidência maior de casos positivos. Também está sendo analisado se esse aumento de casos é decorrência da retomada de algumas atividades nos últimos dias, desde que o Estado suspendeu a bandeira preta, que era determinada para todo o território do Rio Grande do Sul, e foi substituída pela bandeira vermelha, com a permissão de mais algumas atividades presenciais, inclusive a retomada das aulas. Essas informações serão encaminhadas ao grupo de trabalho que analisa e fiscaliza as ações dos municípios no governo do estado. Em live, o governador Eduardo Leite mostrou preocupação com o que pode ser uma nova onda de alta contaminação no estado e consequente elevação de casos, internações e óbitos. O monitoramento vem sendo feito inclusive em estados e países vizinhos. A gente sempre fica muito atento nos nossos boletins, isso está presente, em relação ao que está acontecendo na vizinhança, né? E a vizinhança do Rio Grande do Sul, nós estamos observando no Paraná um aumento do número de casos confirmados, estamos observando no Uruguai um aumento do número de casos confirmados e também na Argentina um aumento do número de casos confirmados. Isso causa, sim, preocupação e está sendo monitorado, os nossos boletins apontam isso. Os casos confirmados, acumulados em 7 dias, né, saíram no Uruguai de cerca de 500 casos por 100 mil habitantes para 600 casos por 100 mil habitantes. Na Argentina, saíram de 300 para 400 casos por 100 mil habitantes. E no Paraná, a gente viu saltar de 200 para 350 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. E isso causa preocupação, porque o Rio Grande do Sul não é uma ilha, né? Nós estamos inseridos nesse contexto, por mais que as fronteiras estejam fechadas com os países vizinhos, há circulação de mercadorias, de transporte, e isso causa especial preocupação e, eventualmente, até tendências que se observam nesses outros locais acabam se repercutindo aqui também. Então, nós estamos monitorando, acompanhando e precisando que estejam em alerta.
Pois é, alerta aí, portanto, né, para o Rio Grande do Sul, para algumas regiões, caso aqui do município de Cachoeira, outras regiões também, como disse o governador, casos crescentes, né, no Uruguai, também no Paraná, conforme o governador citou, e ninguém é uma ilha, né? As pessoas, elas transitam, tem transportes, tantos setores, né, tantas maneiras que o vírus ele prolifera, né, e circula também, e nem as nossas famílias são ilhas, né? Portanto, precisamos tomar os nossos cuidados, né, ao máximo possível para evitar a contaminação. Bom, Cachoeira do Sul recebe hoje mais um lote de vacinas da Coronavac. Do total de 188.800 doses que chegaram ao Rio Grande do Sul ontem, 2.140 doses ficam em Cachoeira do Sul e vão ser integralmente utilizadas para aplicação de segundas doses. A remessa chegou com o objetivo de zerar a espera de quem depende desse reforço para completar o esquema vacinal, mas não vai ser suficiente na cidade, que ainda tem aí uma espera bem grande, né, de pelo menos 2.500 pessoas nessa fila aguardando a segunda dose. O estado recebeu também um carregamento de doses da vacina AstraZeneca, que vai ficar retida na central de distribuição do estado, reservado integralmente para segundas doses. Nós vamos agora aqui para a nossa tela ver como vai funcionar a vacinação em Cachoeira do Sul amanhã. Então, atenção, amanhã, quinta-feira, dia 20, cuidado aí para início de conversa, não confundir as datas, né? As senhas que serão atendidas amanhã, que vão receber a vacinação, 362 a 800. Então, onde que é possível se vacinar? Tem o drive-thru que vai acontecer na Fenarroz, né? Pavilhão ali da Feira Nacional do Arroz, das 7 da manhã até o meio-dia, 7 às 12 na Fenarroz. Nós temos aqui uma outra tela, porque também vai ter vacinação nas unidades de saúde. Mas aí, atenção, viu? Senhas 362 a 600, o S1, o S4 e o S14, das 7 às 11h30, horário da manhã, portanto, senhas 362 a 600. As demais senhas, 601 a 800, o S1, o S4 e o S14, das 13 a 1h da tarde, né, da 1 às 4 da tarde, portanto. Então, atenção se você vai se vacinar aí numa unidade de saúde, cuidado só para não fazer confusão aí com o horário, né, para não perder a sua viagem. E se você vai fazer a vacinação no drive-thru da Fenarroz, aí no horário que a gente já citou aí anteriormente e vale para todas as senhas. Esse é o cenário da vacinação amanhã aqui no município de Cachoeira do Sul. Bom, e nós estamos chegando no nosso primeiro bloco de interatividade. E aí, já mandou a sua mensagem para a gente? Já contou como é que estão aí os cuidados na sua casa, na sua empresa com relação à Covid-19? Lembrando, né, tem campanha hoje do YouTube, do Facebook, do Instagram. As redes sociais se uniram, né, em torno aí dessa hashtag Eu Me Cuido, justamente para buscar conscientização, para que através da internet as pessoas possam se conscientizar e retomar, né, os cuidados, já que a gente tem aí uma tendência de crescimento, infelizmente, de casos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Bom, como é que você participa do NT Sul? Você já conhece as nossas redes sociais, né, o nosso WhatsApp? É o 51997697129, tá aí na tela, salve aí no seu celular, né, para você interagir com a gente. Você pode mandar áudio, vídeo, foto, o que você achar melhor, opinar sobre os fatos do dia. E o mesmo vale para outras duas redes, né, o Facebook e o YouTube. facebook.com/TV Cachoeira, que está aparecendo aí na telinha, e o canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui no Face está com a gente a minha amiga, deixa eu encontrar aqui, a Elisandra Vargas Duarte. Gostaria de mandar um beijo para minha mãe Yolanda, do Passo do Moura. Sou da cidade de Viamão. Obrigado, Elisandra. Tudo de bom para você, para sua mãe. Obrigado pela companhia com a gente aqui na hora do almoço. A Mara Regina, Daniel, quero mandar parabéns e feliz aniversário com bastante saúde para o marido Paulo Henrique Belo e para minha sobrinha Gabriela Belo, que estão de aniversário hoje. Obrigado, Mara, pela sua participação. Parabéns aí para o seu esposo e para a Gabriela, que é a nossa colega aqui de redação, de TV Cachoeira, né, que está em casa aí por alguns dias, retornando em breve às atividades de produção de jornalismo, né, e de reportagem aqui na Novo Tempo. Muito obrigado pela participação. Parabéns para a Gabi, parabéns também para o Paulo Henrique, completando mais um ano de vida hoje. Quem mais? A Fátima Barbosa também está com a gente aqui, o Luiz Augusto, o Marcos Vinícius dos Santos com a gente lá em Porto Alegre. Grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos aqui para a tela, tem recados chegando. A Lenise da Silva Machado, quero agradecer o médico Alexandre pelo ótimo atendimento e o carinho
com que ele atende os pacientes. Obrigado, Lenise, pela sua participação. Que bom receber elogios aí também à equipe médica, né? Aos bons serviços que são prestados. A gente precisa incentivar aquilo que dá certo, né? Aquilo que é bem feito. O que mais? A Maria José também está com a gente aqui. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheci o Jornal da TV Cachoeira recentemente. Gostaria de parabenizar pela excelência. Melhor noticiário da hora do almoço. Coisa boa, dona Maria. Super abraço para você, para os amigos de Belo Horizonte, querida cidade de Minas Gerais, capital mineira, né? Obrigado aí pela participação. Quem mais? Madri, de Cachoeira do Sul. Gostaria de mandar um beijo e um abraço para minha mãe, dona Ivone Madri, que está de aniversário hoje. Tem foto aqui que o Madri manda pra gente. Tá aí a dona Ivone fazendo mais um ano de vida. Parabéns para ela, muitas felicidades, muitos anos de vida. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores e internautas. Vai participando. A seguir, nós vamos falar sobre os casos de Covid entre profissionais de educação em Cachoeira do Sul. Em nossa entrevista do dia, nós vamos falar sobre uma doença respiratória que atinge cerca de 10% dos brasileiros. Bronquite e asma é a mesma doença. E sim, é uma doença crônica, persistente e que tem controle, tem tratamento. E tem ainda o quadro Educacão com a Francine Hernandes e ela fala sobre a importância da rotina para os cães. O NT Sul volta já já. O NT Sul já está de volta para falar do tempo em Cachoeira do Sul e em todo o Rio Grande do Sul. Hoje o dia amanheceu bonito e vai ser um pouquinho mais quente que ontem. Mas essa sequência de tempo seco tem tendência de começar a mudar a partir de amanhã. Vamos agora à previsão. Quarta-feira amanheceu em Cachoeira do Sul com sol e algumas nuvens e segue a previsão de predomínio de sol. Mínima 9 graus, máxima 23. Quinta-feira vai ter sol, nuvens e depois de um bom tempo volta a ter chance de chuva em Cachoeira do Sul, mas inicialmente com previsão de pancadas de pouca intensidade. Temperatura mínima 11 graus e máxima 20. Sexta-feira também deve amanhecer com sol, mas com volume maior de nuvens e tem chance de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Temperatura mínima 14 graus, máxima 20. Veja agora como fica o tempo em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A quarta vai ser um dia agradável. O sol aparece em todas as regiões gaúchas e são esperadas nuvens em alguns pontos, com maior nebulosidade no oeste do estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, há chance de chuva na fronteira oeste. Mas atenção, porque mudanças devem ocorrer nos próximos dias, com uma nova frente fria e chance de chuva e, eventualmente, até de temporais. Em Porto Alegre, temperatura máxima de 21 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste do estado, máxima de 24. Em Passo Fundo, na região norte, 22. Na região central, em Santa Maria, 21. No litoral norte do estado, em Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 20 graus. Ontem foi o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Isso é um movimento que combate a ideia de que, para tratar uma pessoa com transtornos mentais, ela deve ser isolada, internada. Aquelas práticas horrorosas, né, que por tantos anos foram usadas nos manicômios, por exemplo. Ontem, aqui em Cachoeira do Sul, as equipes do CAPS se reuniram para discutir o assunto. No município, o CAPS Saúde Mental possui em torno de 6 mil cadastrados entre crianças e adultos. Na conferência desse ano, os profissionais debateram os aspectos psicológicos e psiquiátricos agravados nos últimos 2 anos e também os reflexos dessa realidade no serviço de saúde pública. A Prefeitura de Cachoeira do Sul segue realizando alterações no trânsito da cidade. Então, atenção motoristas, porque dessa vez a mudança vai ser no cruzamento da Rua Pinheiro Machado com a Juvencio Soares. Na prática, fica proibida a conversão à esquerda de quem percorre a via preferencial, no caso, a Pinheiro Machado. O Bernardo Miller traz agora mais detalhes. Olá, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Fala aqui da Rua Pinheiro Machado, no cruzamento com a Juvencio Soares, porque a partir desta quarta-feira, nos próximos dias, aqui em Cachoeira do Sul, porque vai ter alguma alteração no trânsito aqui em Cachoeira do Sul. Uma ação
da Prefeitura do município, juntamente com o setor de trânsito. Eu vou conversar com o coordenador de trânsito aqui do município, Luiz Carlos Romani. Coordenador, fala sobre essa mudança no trânsito, a alteração aqui na Pinheiro Machado com a Juvencio Soares, mais uma situação de melhoria no trânsito aqui de Cachoeira do Sul. Já foi feito anteriormente na Andrade Neves, agora aqui na Pinheiro Machado. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar em contato e prestando os serviços para a comunidade, que tem uma melhoria do seu ir e vir. E assim como também no Código de Trânsito Brasileiro prevê, essas mudanças são legalmente amparadas e nós estamos fazendo o possível para dar um aspecto novo à nossa condição de sustentabilidade no trânsito. Na verdade, se os senhores derem uma olhada nesses guarda-reio que estão sendo colocados, a Prefeitura não tem condições, que iniciam uma nova gestão e sempre os cofres não são acessíveis para essa disposição. O que nós estamos realizando? Estamos realizando uma retirada de certos hastes e sinalização viária que não são mais necessárias, né? Que tinha muitas embarque e desembarque, carga e descarga, sem necessidade, e isso nós reaproveitamos e estamos fazendo isso aí sem custo algum para a Prefeitura. Coordenador, a questão da faixa de pedestre, ela vai ser transferida para mais adiante na Pinheiro Machado? Sim, essa faixa de pedestre que foi colocada neste cruzamento, ela não tem amparo legal e nem a segurança para o pedestre. Deixa ele em risco de morte a todo momento. Então nós estudamos essa colocação, fazendo a transposição dessa passagem de pedestre, dessa faixa de pedestre, e colocando o guarda-reio, porque infelizmente ainda a gente tem que educar mais o povo. E assim, seria desnecessário até falar, mas é verdade. Se não colocar o guarda-reio, eles vão atravessar exatamente onde estava atravessando antes. Então a gente faz isso para a proteção do pedestre. Na prática, o que muda é as conversões à esquerda na Pinheiro Machado e na Juvencio. Nós estudamos isso e verificamos que o fluxo aqui aumenta a cada dia. Assim, a nossa frota também a cada dia aumenta e a circulação não permite mais que se faça a conversão à esquerda. Quem vem no sentido sul-norte não vai mais fazer a conversão à esquerda. Quem vem norte-sul também não faz mais conversão à esquerda. Então, será uma via de uma maior flexibilidade no trânsito, sem aquela preocupação de um acidente maior. A sinalização deve ficar pronta nos próximos dias? A sinalização fica pronta até o final de semana e a partir da semana que vem nós já estaremos operando no sistema de fiscalização e autuação daqueles que não respeitarem a sinalização. Para encerrar, alguma nova intervenção para o futuro? Anteriormente até a gente conversava que existe um estudo para uma mudança no trânsito na Avenida Brasil. Isso pode já ser feito nos próximos meses? Não, a próxima alteração nós faremos no HCB. Nós temos um projeto já pronto, declinando uma flexibilidade, conversamos com o diretor do HCB, o Luciano, e nós vamos implantar lá uma sinalização nova, um sentido de fluxo novo, que vai dar mais sustentabilidade, vai dar mais condições de ir e vir lá, que é premente. E depois nós vamos fazer um estudo técnico, aí sim, com a universidade, sobre a Avenida Brasil, que aí é mais complexo, né? Tá certo. Coordenador de trânsito aqui de Cachoeira do Sul, Luiz Carlos Romani, falando sobre essa nova intervenção aqui na Rua Pinheiro Machado, cruzamento com a Juvencio Soares. Eu volto com você, Daniel. Informações importantes, né, sobre o trânsito. Atenção, então, você motorista que trafega pelas ruas, transita pelas ruas aqui de Cachoeira do Sul, né, para não ser pego de surpresa, né, ou daqui a pouco cometer uma infração com essa mudança aí. Bom, é hora da sua participação, do seu recado. Os nossos canais de interatividade estão abertos para você participar com a gente, opinar, mandar a sua informação também do que acontece onde você está. Nós vamos ver os recados que estão chegando pelo WhatsApp 51997697129, que está na telinha aí para você interagir com a gente. Vamos agora para a nossa tela aqui. A Elisiane está com a gente. O Hospital da Liga está sempre com falta de medicamentos. As outras doenças ainda continuam existindo, não podemos esquecer disso. Alerta aqui a Elisiane. Obrigado, Elisiane, pela sua mensagem. Inclusive, se você quiser mandar mais detalhes para a gente aí sobre o medicamento que está faltando, né, e para qual doença também é importante para a gente monitorar essa situação, viu? Obrigado aí pela sua participação.
Vamos ver quem mais aqui. A Fátima Freitas também manda o seu recado, ela é de Cachoeira. Estou em casa me recuperando da Covid. E a Fátima manda foto pra gente aqui. Aí está a Fátima, né? Tomando aí o seu chazinho. Obrigado, Fátima, pela participação. Boa recuperação para você aí, viu? Ficamos na torcida que dê tudo certo. Em breve você esteja perfeitamente restabelecido. Quem mais? Tem mais recado aqui. A Guacira Fraga também está com a gente. Essa situação da pandemia está assustadora. Haja psicológico. Eu faço minha parte, me cuido. Deviam saber que a vida é única e se cuidar, diz aqui a Guacira. Obrigado, viu, Guacira, pela sua participação. É isso mesmo, né? Inclusive, destaco aqui mais uma vez essa ação que está sendo promovida numa união, numa parceria entre todas as redes sociais hoje, né? O Instagram, Facebook, YouTube, a hashtag Eu Me Cuido, incentivando você que está em casa a publicar também aí nessas redes sociais, falando como estão os cuidados, o que você está fazendo e a incentivar os seus amigos também numa grande mobilização para que a gente consiga finalmente vencer a pandemia, né? Bom, vai participando com a gente, vai interagindo, que daqui a pouquinho tem mais recadinhos por aqui. Quarta-feira aqui no NT Sul, quinzenalmente, tem o quadro Educacão com a Francine Hernandes. E ela vai responder hoje a uma pergunta para quem tem aí os seus cachorrinhos em casa. Será que tem que ter alguma rotina para eles? Hora certa para ração, para brincar, para outras atividades? Será que isso faz alguma diferença? Talvez você pense assim, meu filho, não consigo nem organizar a minha própria rotina, quanto mais a rotina para cachorro. Pois é, a vida está corrida, né? Mas uma organização básica faz diferença e a Francine explica por quê. Oi pessoal, tudo bem? No Educacão de hoje a gente vai responder uma das perguntas que a gente recebeu, que fala sobre rotina. Eu vou ler ela aqui para vocês, tá? Que diferença faz ter ou não uma rotina com horários certos? Como, por exemplo, dar alimentação a qualquer hora ou o tutor dar a própria comida, passeios em horários diferentes, a hora de dormir muda. Isso faz diferença num comportamento? Sim, isso faz muita diferença. E eu vou explicar para vocês o porquê. O que acontece? Cães são animais que gostam muito de ter uma rotina. Eles gostam de entender como as coisas funcionam e o que vai acontecer em cada momento. Quando a gente tem uma rotina estruturada e o seu cão sabe exatamente o que vai acontecer em cada horário, como ele sabe o horário da comida, ele sabe o horário do passeio, da brincadeira, você tem um cachorro muito mais tranquilo. Não saber o que vai acontecer gera ansiedade nos nossos cães. E essa ansiedade se transforma em comportamentos não muito agradáveis, como, por exemplo, destruição de objetos, cavar em locais inapropriados, entre outras coisas, muitos maus comportamentos que são causados por uma frustração do seu cão e não entender o que está acontecendo à sua volta. Tá, Fran, ok, então eu tenho que organizar os horários do meu cão, mas a minha vida é uma bagunça. Tá tudo bem, gente. O que a gente tem que tentar fazer? O nosso melhor como tutor. Ah, a minha vida é corrida? Ok. Eu vou colocar o horário das refeições do meu cão nos horários que eu tenho certeza que eu vou estar em casa. Por exemplo, aqui em casa o horário da refeição é de manhã às 6 e de noite às 9. São horários em que eu sei que eu vou estar em casa. Aliás, é muito importante a gente não deixar a alimentação disponível para o nosso cão o tempo inteiro. Por quê? Além da alimentação perder qualidade, né? No caso a ração ela perde qualidade e chamar bicho, entre outras coisas, o nosso cão ele acaba comendo por ansiedade, não por uma necessidade. E ele acaba não dando tanto valor ao alimento quanto ele deveria. O ideal é a gente dar alimentação nos horários que a gente estipula conforme a nossa rotina e de preferência de uma forma um pouco diferente do que só largar a comida e deixar. Se possível, a gente fazer uns treinamentos com o nosso cão, algum enriquecimento ambiental, né? Dar através de caixinhas de alimentação, enroladas em camisetas, ou em cantinhos diferentes da casa para o nosso cão procurar, porque assim a gente vai estar proporcionando uma rotina mais equilibrada. A gente vai estar fazendo o nosso cão gastar um pouco de energia mental, que é uma necessidade dele e que ele precisa no dia a dia. Ali perguntou também nos horários de passeio. Bom, passeio é bom em todo e qualquer momento. Os nossos cães precisam disso. Falando em passeio, a Ilka até saiu para dar o dela. Eles precisam disso. Então, o passeio a gente tem que colocar na rotina, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque o nosso cão ele precisa socializar, ele precisa cheirar, ele precisa ver outros cães, ele precisa cheirar aquele poste
onde todo cachorro fez xixi, que é o Facebook canino. Então isso é muito importante, certo? O horário de dormir também é legal. Nosso cachorro ele precisa de momentos de descanso. E esses momentos de descanso, eles têm que ser livres de interrupções. Como assim, Fran? O que é comum? É muito comum em casa com crianças ou quando a gente está fora de casa, o nosso cachorro está deitadinho, fazendo o descanso dele, e as pessoas virem chamar ele, fazer um carinho, e aí às vezes o cachorro acorda num sobressalto, num susto, e isso não é legal, ele acaba não descansando e não relaxando. Então o que acontece? Por que a gente tem que ter uma rotina? Porque o nosso cão ele tem necessidades básicas que devem ser respeitadas, porque ele gosta disso e isso vai gerar um cachorro muito mais tranquilo. Falou ali também do tutor dar comida para o próprio cão. Isso não é uma coisa muito bacana, tendo em vista que muitos alimentos que fazem bem para nós humanos não fazem bem para os cães. Então existe uma série de alimentação que nosso cachorro não pode comer, como por exemplo chocolate, bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Então é adequado que a gente dê para os nossos cães petiscos que ele pode comer. E sim, isso pode dar fora de hora como um brinde, como um presente. Não tem problema. São coisas boas podem ser adicionadas fora de hora. Só que a gente tem que cuidar é o que o nosso cão realmente precisa, o que ele realmente pode ou não comer. Bom, eu espero ter respondido essa pergunta para vocês. Espero que tenha ficado claro. E quem quiser, nos mande mais perguntas. Estamos aí, vamos responder. Obrigado pela pergunta de quem fez. Legal, obrigado, Francine, por tirar a dúvida aí dos nossos telespectadores. Portanto, sim, rotina é boa para cachorro. E você que está em casa, tem uma pergunta também que você gostaria que a Francine respondesse aqui sobre cuidado com o seu bichinho de estimação, com o seu cachorrinho? Mande no nosso WhatsApp e ela pode responder daqui a 15 dias no quadro Educacão. Bom, nós vamos falar agora sobre Covid e sobre educação. Casos confirmados de Covid em escolas de Cachoeira do Sul motivaram o CEPER, sindicato, a solicitar maior fiscalização do município por meio da vigilância em saúde e até mesmo a suspensão das aulas presenciais na cidade, isso em documento encaminhado à Coordenadoria Regional de Educação. Levantamentos apontam que pelo menos 4 escolas registraram casos confirmados da doença. A direção do CEPER Sindicato, 4º Núcleo, em Cachoeira do Sul, entregou ofícios no Departamento de Vigilância em Saúde, solicitando maior fiscalização nas escolas estaduais no cumprimento das medidas sanitárias depois de casos de Covid-19 serem confirmados em escolas de Cachoeira do Sul e na 24ª Coordenadoria Regional de Educação, solicitando suspensão temporária das aulas presenciais. Nós estamos pedindo que se tome uma providência da suspensão das aulas. Nos dias 10 e 11 de maio, os diretores do CEPER, 4º Núcleo, foram até o secretário de Saúde, Marcelo Figueiró, pedindo providências, como, por exemplo, a disponibilidade dos testes de Covid para os alunos que estão em aulas presenciais e também, se aparecesse casos, ou um aumento de casos nessas escolas, que as aulas fossem suspensas até que os professores, os profissionais de saúde, os funcionários, tomassem a segunda dose, porque aí eles vão estar efetivamente imunizados. Entregamos outro ofício para a nossa coordenadora de educação, a professora Elaine Dalcin, para que ela se sensibilizasse no sentido de a questão da sanitização desses meios, mas nós sabemos que um dos meios de contágio é pelo ar, então não adianta eu só limpar as superfícies, mas a questão que isso está pelo ar, não é? Então nós temos que tomar a medida de suspensão e também oferecer para os nossos profissionais de saúde, professores, funcionários, secretaria, os EPIs, ou seja, uma proteção realmente que essas pessoas se sintam seguras. Na Coordenadoria de Educação, a coordenadora recebeu a demanda, confirmou o registro de casos nas escolas e disse seguir as normas do Estado e da Prefeitura Municipal. E nós temos, assim, nas nossas escolas de Cachoeira do Sul, nós temos um total de 7 professores contaminados, 4 funcionários e 7 alunos, que estão afastados, e orientados pelos procedimentos que tem que fazer. Na escola, por exemplo, vou citar a Virgilino Jaimezin,
foi feita sanitização no sábado e foi fechado a escola durante 5 dias, tá? Para o vírus se disseminar. Isso, assim, foi a orientação da doutora Cíntia, né? Onde ela participa do comitê do COI estadual. Teve no Antônio Vicente 2 casos de alunos, né? Também a gente, a escola, a diretora, né, fechou a escola, fez sanitização, e outro dia para limpar, né, após a sanitização. Nós temos que ver o procedimento deste caso de Covid. Se realmente o professor ele pegou de um familiar, né, ou se realmente ele se contaminou na escola. Onde ocorreram casos confirmados aqui em Cachoeira, todos foram de origem externa, nenhum foi dentro da escola, a contaminação? Segundo as orientações que eu recebo das direções da escola, não foi casos de dentro da escola, tá? Porque as direções que nos informam, né? A gente fala segundo as direções. Nós obedecemos, né? Nós, enquanto coordenadoria, a gente obedece às orientações do Estado, né? Nós não temos, assim, a liberdade, não temos autonomia para fechar a escola. E o governo Eduardo Leite já trabalha com medidas administrativas ou judiciais para manter as escolas abertas e a educação presencial em cidades que optarem pelo fechamento. Em Cachoeira do Sul, medidas mais restritivas não estão descartadas. Estamos analisando o que tem causado esse aumento de casos, mas principalmente temos certeza de que a gente depende da colaboração da população e da manutenção dos cuidados de higiene e distanciamento para tentar reverter essa situação. O panorama vem sendo acompanhado dia a dia e não estão descartadas medidas mais restritivas caso isso se mostre necessário nos próximos dias, principalmente em decorrência da alta taxa de ocupação hospitalar. Sim, vamos analisar medidas administrativas e judiciais cabíveis. Estamos procurando, né, que deem suporte para que nós consigamos garantir que todas as crianças gaúchas tenham acesso à educação. Não temos ainda, Paulo Egídio, uma definição do caminho administrativo ou judicial. E na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre uma doença respiratória crônica que provoca falta de ar, tosse, chiado no peito, né, aperto no peito e também dificuldade para a realização de tarefas bem simples, e é a asma. Nós vamos ver agora os detalhes na entrevista de Lena Caetano. Possivelmente, muitas das pessoas que nos assistem neste momento enfrentam este problema no cotidiano ou conhecem alguém que tenha problema de asma. Esta doença afeta em torno de 10% da população brasileira, cerca de 20% das crianças convivem com a asma. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora com uma especialista no assunto. Está conosco falando diretamente do campus da Universidade de São Paulo, a professora da USP e também médica alergista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, doutora Janaína Mello. Boa tarde, bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo. Então, doutora, vamos desvendar um pouquinho mais sobre asma. É um problema crônico? É um problema tratável, curável? Fala um pouquinho para a gente, dá um preâmbulo para a gente do que é esta doença. Então, é muito importante estar falando hoje sobre esse assunto que é um embate para muitas pessoas. É uma doença crônica e que muitos pacientes têm preconceito, morrem de medo de falar que tem asma, eles preferem falar que bronquite. Então, já vamos começar desmistificando. Bronquite e asma é a mesma doença. E sim, é uma doença crônica, persistente e que tem controle, tem tratamento. Quais são os sintomas principais que fazem com que a asma seja identificável? Então, se você tem tosse seca, principalmente ao acordar e ao deitar, se tem falta de ar, principalmente quando faz exercícios físicos, caminhadas, atividades de exercício físico mais moderado ou alto, se tem por acaso chiado no peito, a gente lembra daquele miado de gato, que são sibilos, também, seja pós-infecções
virais, ou que eles persistam, ou dor no peito, dor torácica, são sintomas de alerta para o diagnóstico de asma. Você deve procurar um especialista para fazer o diagnóstico correto. Doutora, asma, a pessoa já nasce com ela, é algo hereditário, é algo que se adquire durante a vida, já é uma propensão natural de cada pessoa, ou tem algum gatilho que possa desencadear durante a vida de cada um de nós? Nós temos sim na causa da doença o fator genético. Então, muitas vezes quando um pai ou uma mãe tem asma, rinite, dermatite atópica, isso é um ponto muito forte para que essa criança possa evoluir com doença respiratória, com a asma e outras doenças associadas como rinite, tá? Mas é importante também a evolução do ambiente, a exposição ao ambiente. Essa criança, se ela tem o fator genético e ela é exposta ao ambiente, um ambiente que possa desencadear a doença, isso também é primordial. Então, existem alguns desencadeantes como vírus, bactérias, temperatura, frio, tá? Além dos alérgenos muito comuns como ácaro, poeira, pólens, podem ser fatores de gatilhos que possam desencadear e descompensar uma crise de asma, e assim ela surgir e aparecer. A senhora falou agora a respeito de ambiente. Essa questão de condições de ambiente, elas desencadeiam a asma alérgica? Fala um pouquinho sobre os tipos. A gente conversava antes de começar a gravar que existem vários tipos, e a gente que é leigo pensa que uma coisa é uma coisa, mas na verdade uma coisa é outra coisa. Define um pouquinho pra gente tudo isso. Todo mundo pensa que quem tem asma é alérgico, mas não necessariamente. Existem alguns fenótipos que nós chamamos de asma, que são asma não alérgica. Por exemplo, você faz o teste cutâneo, o prick test, vem negativo, pede a IgE específica, que são exames de sangue, para saber se você tem alergia, e eles também podem vir negativos. Então, nesse caso, é um tipo de asma que chama-se asma não alérgica. Tá? E nós temos a grande maioria dos pacientes aí que são pacientes com asma alérgica, que geralmente você faz o teste cutâneo ou o exame de sangue, ele vem positivo para um aeroalérgeno, ou pólens, ácaros, pelos de animais que são muito comuns, e geralmente esses sintomas são desencadeados por esses alérgenos. Eles podem piorar quando o paciente entra em contato com esses agentes. Existem tratamentos disponíveis, existem muitas medicações, a ciência, a medicina evoluiu bastante, mas existem também aquelas pessoas que ainda não sabem que têm asma, outras que têm, sabem e não se tratam adequadamente. A pergunta que eu faço agora é: a asma pode evoluir para algo mais grave, ou a asma já é o máximo da gravidade e pode, a partir daí, a gente sabe que ocorrem óbitos, inclusive em função da asma, né? Sim, pergunta muito importante. Vamos ressaltar aqui, até 5 brasileiros morrem por dia por conta de asma. Então, a cada dia que se termina, 5 brasileiros morrem por esta doença. Então, sim, é uma doença que mata, e não mata somente casos graves, não. Pacientes com asma leve ou asma moderada também podem ter crises muito graves e vir a falecer. Então, o tratamento é primordial, e esse tratamento, antigamente, era de difícil acesso. Há muitos anos já, nós temos essas medicações já disponíveis com fácil acesso, com fácil orientação, com planos bem orientados. Então, não tem justificativa para não tratar asma. Tem como levar uma vida normal com asma? Tem como praticar atividade física, como trabalhar, como levar uma vida normal, repito mais uma vez, tendo esse problema que a gente sabe tem vários tipos e tem inclusive os tipos mais graves? Esse, Lena, é um outro tabu. Se pensava que quando o paciente tem asma, a criança tem asma, ela não pode nadar, ela não pode correr, o adulto não pode fazer exercícios físicos, não pode participar de esportes, porque senão ele vai desencadear e ter crise de asma. Isso é um mito. Por quê? Porque quando a asma está nesse nível é porque ela não está controlada. É necessário utilizar mais medicação ou avaliar o controle, as doenças que estão associadas, que provavelmente não está certo alguma coisa aí. O paciente que tem asma, ele pode fazer de tudo, ele pode até vencer campeonatos, pode ser um maratonista se ele quiser. Basta tratamento, basta acompanhamento com o especialista.
A asma é uma doença relativamente comum, pode-se dizer assim. A medicina continua pesquisando, existem sempre novos medicamentos, novos tratamentos. Doutora, como é que está a medicina nessa área aí com relação a tratamentos? Todos os anos existem atualizações sobre a asma. Inclusive, existe um consenso, que é o GINA, que é uma iniciativa global justamente no tratamento da asma, para justamente avaliar tanto diagnóstico, métodos diagnósticos, exames e especificamente tratamento medicamentoso e não farmacológico, não medicamentoso para a asma. Então, todos os anos é feito uma avaliação de toda a literatura médica, de tudo que já tem colocado de medicações novas. E sim, já tem muita medicação nova no mercado, inclusive para pacientes com asma grave, né? Então, antigamente, o que as pessoas lembravam daquela bombinha, só hoje nós temos diversas medicações inalatórias de controle da asma, medicações que não viciam, com baixos efeitos colaterais. Para paciente com asma grave, nós temos agora os imunobiológicos, que são medicações aí que estão ajudando uma grande parcela de pacientes que justamente não conseguiam fazer suas atividades físicas diárias, não conseguiam caminhar, não conseguiam ter boa qualidade de vida. Então, tem muita novidade aí. Essas novidades, elas são acessíveis a todos, doutora? A gente sabe que o SUS fornece muitos medicamentos para essa doença, né? Os protocolos do SUS acompanham essa evolução com relação à oferta de medicamentos? Não, essa oferta essa oferta do SUS, tem um gap, né? Tem um espaço, tem uma diferença. Infelizmente, não é quando as medicações surgem que já são disponíveis no SUS. Pelo contrário, é com muita luta da classe médica, dos pacientes, de grupos de pacientes e de sociedades como a ASBAI, que estamos tentando aí puxar, interagir esses medicamentos, incluir essas novas medicações para que seja um custo para o SUS, né? Que seja um custo zero. Então, isso aí, informações importantes, portanto, sobre a asma, né? Como a doutora falou aí, tem tratamento importante, é que quem tem a doença faça o acompanhamento médico, né? E essa entrevista na íntegra, com outros detalhes, em novotempo.com/NTSul, o nosso site daqui a pouquinho vai estar disponível por lá. Vamos para a tela, porque tem participações dos nossos telespectadores. A Érica está com a gente lá em Belém, no Pará, ligadinha no NTSul, ótima companhia no horário de almoço, jornal leve, sem sensacionalismo. Manda um oi aqui para Belém do Pará. Então, um oi para a Érica e o nosso abraço especial, nosso carinho a todo o povo querido de Belém do Pará. Obrigado pela companhia com a gente na hora do almoço. Quem mais? A Elaine Pereira também está com a gente. Quero mandar um abraço para os meus amigos Cirlei e Marli Souza, as amigas, né? Que estão assistindo vocês no Barro Vermelho. Obrigado pela participação, Elaine. Tudo de bom para você, ótima tarde. O NTSul fica por aqui. Tudo de bom para você. Espero você amanhã ao meio-dia aqui na telinha da Novo Tempo. Tchau!